Crescemos com uma crença que quase nunca é questionada: que a nação é a camada final de proteção para a vida humana, que por mais instável que o mundo se torne, as fronteiras ainda existem, os governos ainda funcionam, e um sistema se interpõe entre nós e o caos. Bandeiras penduradas em edifícios, leis impressas em livros, soldados marchando em praças públicas. Tudo isso reforça a ideia de que a ordem é sólida e permanente. Mas a história humana nunca funcionou assim. Uma nação não é uma entidade eterna. É um sistema criado por pessoas. E todo sistema tem um ponto de ruptura. Agora, imagine uma manhã completamente comum. As lojas estão abertas, as luzes estão acesas, a água flui da torneira, as pessoas vão trabalhar, as crianças vão à escola. Tudo parece exatamente como era ontem. O que a maioria das pessoas nunca percebe é que essa normalidade só existe porque milhões de componentes invisíveis nos bastidores estão funcionando perfeitamente ao mesmo tempo. No momento em que um elo dessa cadeia se desloca, a sensação de segurança que damos como garantida pode desaparecer mais rápido do que qualquer aviso oficial. O momento mais assustador não é a guerra ou um desastre natural. É o momento em que as pessoas percebem que o Estado está reagindo mais lentamente do que seu próprio pânico. Quando a comida não chega mais no horário. Quando o combustível é restrito. Quando a eletricidade é cortada em rodízios e os rumores se espalham mais rápido do que os fatos. A confiança na ordem colapsa antes que a infraestrutura física o faça. Nesse ponto, a nação ainda existe no mapa, mas na vida diária, os indivíduos começam a se sentir completamente sozinhos. Este vídeo não tem a intenção de espalhar medo, nem de prever o fim do mundo. Ele existe para fazer uma pergunta incômoda, mas necessária. Se um grande choque acontecesse hoje, o país em que você vive seria capaz de manter as coisas funcionando? Ou entraria em colapso mais rápido do que você espera? Porque a verdade é que algumas nações parecem estáveis na superfície, mas são internamente tão frágeis que uma única grande perturbação é suficiente para expor todas as rachaduras escondidas. Na próxima parte, esclareceremos o que o colapso nacional realmente significa na vida real. Não em filmes ou livros de história, mas no mundo moderno, onde milhões de pessoas dependem inteiramente de sistemas complexos. A partir daí, examinaremos de forma implacável os países com maior risco de colapsar primeiro, não através da emoção ou do preconceito, mas através da lógica fria da sobrevivência. Antes de nomear qualquer país, precisamos destruir outra ilusão, porque é aqui que a maioria das pessoas não entende o colapso. Colapso não significa que uma nação desaparece do mapa. Não significa exércitos estrangeiros marchando pela capital ou governos anunciando oficialmente o fracasso. No mundo real, o colapso é mais silencioso, mais rápido e muito mais pessoal. Ele começa no momento em que o sistema não consegue mais atender às necessidades humanas básicas em escala. Um país está colapsando quando há comida em algum lugar, mas não onde as pessoas estão. Quando a água ainda flui nos reservatórios, mas não da sua torneira. Quando o combustível ainda existe, mas apenas para aqueles com acesso, poder ou conexões. O colapso não é escassez em termos absolutos, é a falha na distribuição. E uma vez que a distribuição falha, o desespero preenche a lacuna imediatamente. As nações modernas não são construídas para armazenar abundância. Elas são construídas para movê-la constantemente. As cidades operam com margens muito estreitas, com dias, às vezes horas, de reserva. Os supermercados são reabastecidos diariamente. Postos de combustível dependem de entregas contínuas. As redes elétricas exigem equilíbrio ininterrupto. No momento em que esse fluxo diminui, mesmo que ligeiramente, o sistema começa a se canibalizar. Prateleiras vazias, filas se formam, a confiança evapora. É aqui que o colapso acelera. Não porque os recursos desaparecem da noite para o dia, mas porque o comportamento humano muda mais rápido do que qualquer governo pode reagir. O medo se espalha mais rápido que a informação.
O assambarcamento substitui a cooperação. Os rumores superam as declarações oficiais. E uma vez que as pessoas param de acreditar que o amanhã será normal, elas param de agir normalmente hoje. A aplicação da lei não desaparece durante o colapso. Ela fica sobrecarregada. Os serviços de emergência não deixam de existir. Eles simplesmente não conseguem alcançar a todos. O Estado não desaparece. Ele perde o controle seletivamente, bairro a bairro, hora a hora. O colapso é desigual, caótico e impossível de conter totalmente uma vez que começa. E aqui está a verdade mais incômoda. O colapso não exige incompetência ou liderança maligna. Ele exige apenas velocidade. Se os eventos se movem mais rápido do que a tomada de decisões, o sistema falha independentemente da intenção. Um governo pode ser bem financiado, bem estruturado, e ainda assim perder o controle se múltiplas pressões atingirem ao mesmo tempo. Escassez de energia, interrupções no fornecimento de alimentos, eventos climáticos, estresse financeiro, divisão social. Qualquer um desses é gerenciável. Vários juntos não são. É por isso que o colapso moderno não é um final dramático, é um limiar deslizante. Um dia, a vida parece tensa, mas gerenciável. No dia seguinte, algo essencial está faltando. E quando as pessoas percebem o que está acontecendo, as rotas de fuga se foram, a confiança está quebrada e a sobrevivência se torna um problema individual. Com essa definição clara, agora podemos olhar para os países não através da ideologia, não através das manchetes, mas através da estrutura, através da dependência, através da geografia, através da pressão populacional, através da simples questão que mais importa em uma crise: quão rápido este sistema se rompe uma vez que o estresse é aplicado. Na próxima parte, começaremos com o primeiro país da lista. Se o colapso fosse um problema de matemática, a Índia seria uma das equações mais perigosas do mundo moderno. Não porque o país é fraco, mas porque é levado aos seus limites absolutos todos os dias. Quando um sistema opera sob pressão constante, ele não precisa de um evento catastrófico para falhar. Precisa apenas de uma pequena perturbação no momento errado. A Índia abriga mais de 1 bilhão de pessoas dentro de uma estrutura que depende do movimento ininterrupto de alimentos, água, energia e trabalho. Cidades enormes funcionam com cadeias de suprimentos que devem operar perfeitamente, continuamente, sem pausa. Milhões dependem do acesso diário a mercados, transporte e serviços públicos com quase nenhum amortecedor pessoal. Quando tudo funciona, essa escala parece impressionante. Quando não funciona, a escala se torna a ameaça. O estresse hídrico por si só coloca a Índia na berlinda. Regiões inteiras já vivem com lençóis freáticos esgotados, escassez sazonal e infraestrutura envelhecida. Em tempos normais, isso cria inconveniência e desigualdade. Em uma crise, torna-se uma competição imediata pela sobrevivência. Quando o fornecimento de água falha em um ambiente urbano denso, o pânico não leva dias para aparecer. Leva horas. A comida também não está imune. Embora a Índia produza grandes quantidades de agricultura, a distribuição é seu ponto fraco. Uma interrupção no combustível, transporte ou estabilidade regional não cria campos vazios. Cria cidades vazias. A comida pode existir a centenas de quilômetros de distância e ainda ser inatingível para as pessoas que mais precisam dela. E uma vez que os preços sobem, o acesso colapsa muito antes de o suprimento tecnicamente acabar. A energia é o acelerador final. A instabilidade energética afeta tudo de uma vez. Bombeamento de água, refrigeração, comunicação, saúde. Uma vez que a eletricidade se torna pouco confiável, os sistemas secundários caem rapidamente. Hospitais lutam. O resfriamento falha. A informação se fragmenta. Rumores substituem fatos. E em um país tão denso, a desinformação se espalha tão rápido quanto o medo. O perigo não é que a Índia mergulhe no caos em todos os lugares de uma vez. O perigo é a falha desigual.
Algumas regiões se segurando, outras se rompendo rapidamente. Esse desequilíbrio puxa as pessoas em direção à estabilidade percebida, sobrecarregando áreas que ainda estão funcionando. Movimento se torna pressão, pressão se torna conflito. A Índia não precisa de guerra para colapsar rapidamente. Ela só precisa de estresse sobreposto. Uma onda de calor durante uma escassez de energia, uma inundação durante uma interrupção de combustível, um choque financeiro durante um atraso no fornecimento de alimentos. Quando múltiplas falhas se acumulam, o tempo de resposta se torna o fator decisivo. E nessa escala, o tempo de resposta é a coisa mais difícil de controlar. É isso que torna a Índia um dos sistemas mais frágeis sob estresse extremo. Não fraqueza, não incompetência, mas tamanho, densidade e dependência. Na próxima parte, passaremos para um país onde o colapso não é teórico, mas historicamente comprovado por uma única variável. E se a sobrevivência do seu país depender de recursos que ele próprio não produz? E se a comida mantiver a população calma, não pela abundância, mas porque as importações continuam chegando no prazo? E o que acontece quando essa única linha de vida é interrompida? Para ver como a dependência acelera o colapso, voltamos ao Egito. O Egito representa o colapso através da dependência. Este é um país onde a sobrevivência flui por uma única artéria. E quando essa artéria é interrompida, tudo a jusante começa a falhar quase imediatamente. O Egito não é mantido pela abundância, é mantido pelas importações. Os alimentos, especialmente o trigo, não vêm principalmente do solo egípcio. Eles chegam por navio, através de portos, ao longo de rotas de suprimento que devem funcionar sem interrupção. Quando essas rotas estão estáveis, a vida diária continua. Quando são interrompidas, a margem entre a ordem e a desordem é medida em dias, não em semanas. Quase toda a população está comprimida ao longo do Nilo, uma fina faixa de vida cercada pelo deserto. Essa concentração cria eficiência em tempos bons e fragilidade em tempos ruins. Não há um amortecedor espacial, nenhuma zona alternativa de produção. Nenhum lugar para a pressão se dispersar. Quando o estresse entra no sistema, não tem para onde ir, exceto para dentro, em direção à própria população. A história já mostrou a rapidez com que o Egito pode inflamar quando os preços dos alimentos sobem. O pão não é apenas uma mercadoria aqui, é um estabilizador político. Quando o pão se torna escasso ou caro, a confiança pública desmorona primeiro. E a autoridade desmorona pouco depois. Isso não é especulação. É um padrão que se repetiu com clareza brutal. A água, muitas vezes considerada segura por causa do Nilo, é outra vulnerabilidade oculta. O Egito não controla a nascente do rio. Qualquer interrupção a montante, seja ambiental ou política, torna-se imediatamente uma ameaça existencial a jusante. Adicione a pressão climática, o aumento da demanda e a infraestrutura envelhecida, e a segurança hídrica se torna uma questão de tempo, não de possibilidade. A energia agrava o risco. A escassez de combustível paralisa o transporte. Falhas no transporte bloqueiam a distribuição de alimentos. A escassez de alimentos alimenta a agitação. A agitação sobrecarrega as forças de segurança. Esta não é uma reação em cadeia que leva anos. Sob as condições certas, ela se desenrola em semanas. O que torna o Egito especialmente perigoso em um cenário de colapso não é o caos, mas a velocidade. O sistema funciona com quase nenhuma folga. Quando as importações diminuem, quando os preços disparam, quando a confiança se erode, não há amortecimento para absorver o choque. O sistema não se curva, ele quebra. O Egito não precisa de uma guerra para colapsar. Não precisa de invasão ou revolução. Precisa apenas de uma interrupção prolongada nos fluxos que mantêm a vida diária em movimento. Uma vez que esses fluxos param, o controle se torna simbólico e a sobrevivência se torna pessoal. Na próxima parte, passamos para um país onde a instabilidade não é um risco futuro, mas uma condição de fundo permanente esperando por um último empurrão. Se o Egito mostra como a dependência cria fragilidade,
O Paquistão mostra o que acontece quando a fragilidade se torna permanente. Esta é uma nação que não vive em estabilidade e ocasionalmente enfrenta crises. Ela vive em crise e ocasionalmente experimenta estabilidade. Essa distinção importa porque sistemas sob tensão constante não se recuperam. Eles acumulam danos até que um choque os empurre para além do ponto de retorno. O Paquistão está na interseção de quase todas as pressões que um Estado moderno pode enfrentar de uma só vez. Crescimento populacional rápido, instabilidade política crônica, fraqueza econômica, escassez de energia e eventos climáticos extremos não são riscos hipotéticos. São realidades contínuas. Enchentes, ondas de calor, crises de combustível e colapso monetário já testaram o sistema repetidamente, cada vez deixando-o mais fraco do que antes. A segurança alimentar no Paquistão é enganosa. A agricultura existe, mas é vulnerável tanto à má gestão da água quanto aos extremos climáticos. Enchentes destroem colheitas. Secas matam safras. E quando as colheitas falham, os sistemas de distribuição não têm a resiliência para compensar. A escassez rural migra rapidamente para as cidades, transformando o estresse econômico em pressão urbana quase da noite para o dia. A energia é o acelerador que transforma a tensão em colapso. Quedas de energia já são normais em muitas regiões. Quando a eletricidade se torna pouco confiável, o bombeamento de água falha, hospitais perdem capacidade e a comunicação se fragmenta. Em um país densamente povoado, mesmo interrupções curtas se multiplicam em falhas em cascata. Um blackout não acaba com a vida. Blackouts repetidos mudam o comportamento. E a mudança de comportamento é onde o colapso começa. A instabilidade política remove a última camada de proteção. Quando a liderança é contestada, as instituições hesitam, as decisões desaceleram, a confiança evapora. Em uma crise, a hesitação é fatal. As pessoas não esperam por clareza, elas agem com medo, e o medo se move mais rápido do que qualquer resposta política. A geografia do Paquistão agrava o perigo. Regiões montanhosas isolam comunidades, centros urbanos concentram milhões com rotas de saída limitadas. As fronteiras são tensas, o deslocamento interno já é comum. Quando o estresse aumenta, o movimento aumenta, e o movimento cria conflito. O Estado é forçado a gerenciar segurança, ajuda, energia e governança simultaneamente. Nenhum sistema pode fazer isso indefinidamente. O Paquistão não colapsa em um momento dramático. Ele se desintegra, pedacinho por pedacinho, região por região, até que o controle se torne desigual. E a sobrevivência dependa de onde você está, quem você conhece e quão rápido você pode se adaptar. Essa é a fase mais perigosa do colapso, porque parece que se pode sobreviver até que não se possa mais. Na próxima parte, examinaremos um país onde o colapso já cruzou a linha do risco para a realidade, provando que uma nação pode existir no nome enquanto falha na função. Se o Paquistão representa um sistema levado aos seus limites, o Haiti representa o que acontece depois que esses limites já foram quebrados. Este não é um aviso sobre o futuro. Este é um exemplo vivo de colapso em tempo real. Um país que ainda existe no papel, ainda reconhecido pelo mundo, mas que não desempenha mais as funções básicas que uma nação deveria fornecer. No Haiti, o colapso não chegou com um único evento. Chegou através da exaustão. Anos de paralisia política, isolamento econômico, desastres naturais e decadência institucional tiraram do Estado sua capacidade de agir. O que resta é um vácuo. E a natureza odeia um vácuo. Quando o Estado não consegue impor a ordem, outra coisa sempre preenche o espaço. A insegurança alimentar no Haiti não é sobre escassez global, é sobre acesso. A comida existe, mas é inatingível para a maioria das pessoas. Os preços flutuam sem controle. A distribuição é dominada por quem controla território, estradas ou portos. A sobrevivência se torna local, negociada e muitas vezes violenta.
Quando uma população não pode contar com acesso estável a calorias, todas as outras camadas da sociedade começam a colapsar junto. A segurança não é mais centralizada. Grupos armados controlam bairros, rotas de transporte e nós de infraestrutura. A aplicação da lei existe no nome, mas não no alcance. Quando a violência se torna o método padrão para resolver o acesso a recursos, a vida normal desaparece. Escolas fecham, a saúde colapsa, o movimento se torna perigoso, o tempo em si se torna imprevisível. Os sistemas de energia e água seguem o mesmo padrão. A eletricidade é intermitente ou inexistente. A água limpa é escassa. Reparos na infraestrutura não podem ser realizados, porque não há um ambiente seguro para realizá-los. Cada falha alimenta a próxima. Hospitais não podem operar sem energia. A escassez de água alimenta doenças. As doenças sobrecarregam a pouca capacidade médica restante. O que torna o Haiti especialmente importante nesta lista não é sua pobreza, mas sua lição. O colapso não requer guerra entre nações, não requer catástrofe global, requer apenas instabilidade prolongada combinada com a perda da autoridade estatal. Uma vez que essa linha é cruzada, a reconstrução se torna exponencialmente mais difícil do que manter a estabilidade jamais foi. O Haiti mostra o estágio final do colapso que outros correm o risco de se aproximar. Um país pode manter sua bandeira, seu hino e sua cadeira em organizações internacionais, enquanto a vida diária se torna um problema de sobrevivência para seus cidadãos. Nesse ponto, a questão não é mais como prevenir o colapso, mas como os indivíduos suportam dentro dele. Na próxima parte, passamos para um país onde o colapso é impulsionado não pela política ou violência, mas por números, geografia e pela força imparável da pressão climática. O que acontece quando o colapso é impulsionado não pela política ou pela violência, mas por números? Quando há simplesmente pessoas demais e terras de menos para absorver choques constantes? E o que você faz quando a própria geografia se torna o inimigo? Essa é a realidade que Bangladesh enfrenta. Bangladesh mostra como o colapso pode ser impulsionado pela pura matemática. Densidade populacional, geografia e pressão climática se combinam aqui em um sistema que quase não tem margem de erro. Nada sobre esse risco é teórico, é estrutural e está acelerando. Bangladesh é um dos países mais densamente povoados da Terra. Milhões de pessoas estão aglomeradas em terras baixas, onde rios, o nível do mar e o clima ditam a sobrevivência mais do que qualquer política poderia. Quando as condições são estáveis, o sistema se mantém. Quando elas mudam, mesmo que ligeiramente, a pressão aumenta instantaneamente. Não há para onde essa pressão escapar. O clima é o principal multiplicador de força. Inundações, ciclones e o aumento do nível do mar não são eventos raros. São estresses recorrentes que deslocam pessoas repetidamente. Cada deslocamento erode a resiliência. Famílias perdem casas, economias e estabilidade. Quando isso acontece uma vez, a recuperação é possível. Quando acontece repetidamente, a recuperação se torna uma ilusão. A produção de alimentos existe, mas é extremamente sensível aos padrões climáticos. A intrusão de água salgada destrói terras agrícolas. As inundações acabam com as colheitas. O calor reduz a produtividade. Uma única estação ruim não causa o colapso do país, mas falhas sobrepostas, sim. E quando os preços dos alimentos sobem em uma população tão densa, a instabilidade se espalha mais rápido do que a ajuda pode chegar. Bangladesh também está profundamente ligado à manufatura e ao comércio globais. Essa integração traz crescimento econômico, mas também cria dependência. Quando a demanda global diminui, quando o transporte é interrompido, quando os preços da energia aumentam, milhões de meios de subsistência são afetados de uma só vez. O choque econômico se transforma em estresse social quase imediatamente. Os centros urbanos absorvem os deslocados até não poderem mais. Dhaka e outras cidades incham além da capacidade,
concentrando pessoas que já perderam a estabilidade. A infraestrutura se esgota. O saneamento falha. O acesso à água se torna contestado. Nessas condições, mesmo pequenas interrupções escalam para crises de saúde e agitação. O que torna Bangladesh unicamente frágil é que o colapso não precisa de falha política ou violência para começar. Precisa apenas de física. Pessoas demais, terra de menos e um clima que se torna menos previsível a cada ano. Quando essas forças se alinham, o tempo de resposta se torna irrelevante. O sistema já está sobrecarregado. Bangladesh pode continuar funcionando por mais tempo do que o esperado. Ou pode desabar repentinamente após uma estação severa. Essa incerteza é o perigo. Porque, quando o colapso é impulsionado pela pressão ambiental, não há negociação e nem botão de pausa. Na próxima parte, nos afastaremos de países individuais para entender o padrão maior que todos eles compartilham e por que o colapso moderno se espalha mais rápido do que a maioria das pessoas está preparada para aceitar. Se o Haiti mostra o que acontece quando a autoridade estatal se dissolve, Bangladesh mostra como o colapso pode ser impulsionado pela pura matemática. Densidade populacional, geografia e pressão climática se combinam aqui, em um sistema que quase não tem margem de erro. Nada sobre esse risco é teórico, é estrutural e está acelerando. Bangladesh é um dos países mais densamente povoados da Terra. Milhões de pessoas estão aglomeradas em terras baixas, onde rios, o nível do mar e o clima ditam a sobrevivência mais do que qualquer política poderia. Quando as condições são estáveis, o sistema se mantém. Quando elas mudam, mesmo que ligeiramente, a pressão aumenta instantaneamente. Não há para onde essa pressão escapar. O clima é o principal multiplicador de força. Inundações, ciclones e o aumento do nível do mar não são eventos raros. São estresses recorrentes que deslocam pessoas repetidamente. Cada deslocamento erode a resiliência. Famílias perdem casas, economias e estabilidade. Quando isso acontece uma vez, a recuperação é possível. Quando acontece repetidamente, a recuperação se torna uma ilusão. A produção de alimentos existe, mas é extremamente sensível aos padrões climáticos. A intrusão de água salgada destrói terras agrícolas. As inundações acabam com as colheitas. O calor reduz a produtividade. Uma única estação ruim não causa o colapso do país, mas falhas sobrepostas sim. E quando os preços dos alimentos sobem em uma população tão densa, a instabilidade se espalha mais rápido do que a ajuda pode chegar. Bangladesh também está profundamente ligado à manufatura e ao comércio globais. Essa integração traz crescimento econômico, mas também cria dependência. Quando a demanda global diminui, quando o transporte é interrompido, quando os preços da energia aumentam, milhões de meios de subsistência são afetados de uma só vez. O choque econômico se transforma em estresse social quase imediatamente. Os centros urbanos absorvem os deslocados até não poderem mais. Dhaka e outras cidades incham além da capacidade, concentrando pessoas que já perderam a estabilidade. A infraestrutura se esgota, o saneamento falha, o acesso à água se torna contestado. Nessas condições, mesmo pequenas interrupções escalam para crises de saúde e agitação. O que torna Bangladesh unicamente frágil é que o colapso não precisa de falha política ou violência para começar. Precisa apenas de física, pessoas demais, terra de menos e um clima que se torna menos previsível a cada ano. Quando essas forças se alinham, o tempo de resposta se torna irrelevante. O sistema já está sobrecarregado. Bangladesh pode continuar funcionando por mais tempo do que o esperado, ou pode desabar repentinamente após uma estação severa. Essa incerteza é o perigo, porque quando o colapso é impulsionado pela pressão ambiental, não há negociação e nem botão de pausa. Na próxima parte, nos afastaremos de países individuais para entender o padrão maior que todos eles compartilham
E por que o colapso moderno se espalha mais rápido do que a maioria das pessoas está preparada para aceitar. Depois de tudo o que você ouviu, resta uma ilusão a ser confrontada. A crença de que o colapso é problema de outra pessoa, que pertence a governos, especialistas, instituições ou futuras gerações. A história mostra o contrário. Quando os sistemas falham, a responsabilidade recai para baixo, não para cima. Ela atinge indivíduos, famílias e pequenas comunidades primeiro, muito antes de a ajuda chegar. O colapso não pergunta em que você acredita politicamente. Não se importa com o quão informado você é, o quão educado você é, ou o quão confiante você se sente no sistema ao seu redor. Ele apenas responde à preparação, adaptabilidade e tempo. Quando comida, água, energia e segurança se tornam incertos, a ideologia desaparece. O que resta é a biologia. Fome, sede, exposição, medo. Essas forças não negociam. É aqui que a crença se torna mais do que religião ou filosofia. Ela se torna uma âncora interna. Em momentos de extrema incerteza, pessoas sem um sistema de crenças central tendem a entrar em pânico, paralisar ou seguir a multidão. Pessoas com crença, seja espiritual, moral ou profundamente pessoal, tendem a agir com mais clareza. Elas tomam decisões mais rápido. Elas protegem o que importa. Elas suportam por mais tempo. A crença não impede o colapso, mas molda como você o atravessa. A preparação é frequentemente mal interpretada como medo. Na realidade, é responsabilidade. É a aceitação silenciosa de que os sistemas podem falhar e que esperar por resgate não é um plano. Pessoas preparadas não são paranoicas. Elas são realistas. Elas entendem que a estabilidade é uma fase, não uma promessa, e que o dever de sobreviver começa muito antes da emergência. Os países discutidos neste vídeo não são previsões gravadas em pedra. São sinais. Eles nos mostram o que acontece quando a pressão excede a capacidade, quando a confiança se rompe mais rápido do que a ordem pode ser restaurada. Os mesmos princípios se aplicam em todos os lugares. A diferença é apenas o tempo. Então, a verdadeira questão não é qual país entrará em colapso em seguida. A verdadeira questão é o que você faz com essa consciência. Você a trata como entretenimento e segue em frente ou permite que ela mude sua forma de pensar sobre segurança, responsabilidade e fé em sua própria capacidade de suportar? Antes de sair, quero que você compartilhe algo nos comentários. Não medo, não política. Conte-nos de onde vem o seu senso de força, sua crença, seus valores, sua preparação. Você confia nos sistemas ou confia em si mesmo? Não há resposta certa, mas há uma honesta. E em um mundo onde a estabilidade nunca é garantida, a honestidade pode ser o recurso mais valioso de todos.